Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan após fazer a saudação do partido alemão do tio Adolfo. Você sabe do que eu estou falando, ao vivo, no encerramento de um programa da emissora. Adrilles até se justificou dizendo que era um tchau galhofeiro, mas foi confirmado por funcionários que o próprio Adrilles admitiu que o gesto era sim o gesto do partido alemão. E é interessante porque a Jovem Pan ela fomenta esse tipo de comportamento por parte dos seus apresentadores, por parte dos seus comentaristas. E eu quero comentar isso com vocês nesse vídeo, então já clique no botão de gostei, ative as notificações e se inscreva no canal caso você ainda não é um inscrito, você está perdendo tempo de vida, então se inscreva no canal. Mas ontem, na Jovem Pan, estava ocorrendo uma discussão em torno do partido alemão, do Adolfo, vocês sabem do que eu estou falando, por causa do comentário que foi feito pelo Monark no Flow Podcast. E o Adrilles, mais uma vez, estava fazendo aquela comparação mentirosa e enganosa a respeito do comunismo com o partido alemão. E por que é uma comparação mentirosa? Porque no comunismo, nos seus valores, nos seus princípios, no seu manifesto, não existe absolutamente nada de perseguição a povos, de perseguição a etnias, diferentemente do partido alemão. Aí que está a grande diferença e eles querem misturar tudo para enganar a população. E no final da discussão, o Adrilles fez um gesto com a mão como se ele estivesse fazendo um sinal de tchau. E inicialmente, eu até achei, mas será que ele fez a saudação do partido alemão ou será que ele deu tchau? Porque a gente dá tchau com a mão assim, né? Muitas vezes as pessoas não abanam a mão, simplesmente param, ficam com a mão estática. E a saudação do partido alemão é uma saudação com o braço mais esticado. Então poderia ser interpretada, e algumas pessoas estavam interpretando, como uma demissão injusta, ou injusta na verdade, por parte da Jovem Pan. Só que foi descoberto, e aí o antagonista trouxe a informação, que funcionários confirmaram que Adrilles de fato admitiu ter feito o gesto do partido alemão. Portanto, a demissão foi justa e não injusta, como alguns estão dizendo. Olhem que a reportagem do antagonista falou, vou até ler para vocês. Em vídeo publicado no Twitter, Adrilles disse que o gesto não passou de um tchau irônico e galhofeiro. Funcionários da empresa que estavam presentes no estúdio durante o programa disseram, no entanto, que fora das câmeras ele afirmou que foi, aspas, uma brincadeira, fecha aspas, o que indica que ele realmente fez o gesto do partido alemão. Portanto, a demissão dele é justa, é justificável e ele foi demitido corretamente. Agora, me chama a atenção como essas coisas acontecem na Jovem Pan. E por que o Adrilles fez aquilo que ele fez? Porque a Jovem Pan possui um ambiente organizacional propício para que esse tipo de comportamento possa acontecer. Adrilles Jorge fez o gesto, mesmo na brincadeira, porque ele se sentiu à vontade perante a casa, perante os valores da casa, perante a cultura organizacional da Jovem Pan para fazer o gesto mesmo que em tom de brincadeira. Ele nunca faria isso na Globo, ele nunca faria isso na Band ou na CNN, mas na Jovem Pan ele se sente confortável em fazer isso. Por quê? Porque a emissora promove esse tipo de comportamento. A emissora, a Jovem Pan, ela é extremamente alinhada a Bolsonaro e ao bolsonarismo. E ao longo dos últimos anos, promoveu comportamentos que são execráveis. Como, por exemplo, levar pessoas para mentir, para enganar a respeito da pandemia durante todo esse momento sinistro que nós vivemos. Várias pessoas foram lá para propagar tratamento sem eficácia comprovada. Várias pessoas foram lá para mentir a respeito do distanciamento social. E o próprio Adrilles fazia esse tipo de comentário, comparando a Suécia com outros países, algo extremamente mentiroso. Mas nunca foi coibido por parte da emissora. Diferentemente do que acontecia, por exemplo, na CNN, quando o Alexandre Garcia contava ali mentiras a respeito da pandemia. Falava de tratamento sem comprovação científica e logo em seguida o Gotino interrompia o Alexandre Garcia e falava assim, olha Garcia, isso que você está falando não é o que a ciência preconiza. Isso que você está falando não tem comprovação nas boas práticas. Ou seja, a CNN não permitia que o ambiente organizacional dos seus comentaristas fosse propenso para a propagação de mentiras ou coisas estúpidas como o Adrilles Jorge fez. Só que a Jovem Pan, o que ela fez? Nunca coibiu nada disso. O Augusto Nunes, ele agrediu ao vivo o Glenn Greenwald, agrediu um convidado no programa. E o que a Jovem Pan fez? Absolutamente nada. Rodrigo Constantino falou algo simplesmente absurdo a respeito da filha dele, que se ela fosse
vítima de violência por parte de um homem, ele primeiro iria conversar com a filha dele, falar, não, o que é isso que aconteceu, mas como que você estava, com o que você estava? Ou seja, culpando a filha dele. Ele falou isso, foi demitido e algumas semanas depois foi recontratado. Então não me surpreende em absolutamente nada se o Adrilles Jorge for recontratado depois pela Jovem Pan. Porque a Jovem Pan, ela promove esse tipo de ambiente favorável para que os seus integrantes, para que os seus comentaristas se sintam à vontade a fazer esse tipo de comentário ou de piada, que você queira falar, infeliz, a babaquice do Adrilles ao vivo. Então a Jovem Pan, ela é culpada pelo que o Adrilles fez, porque ela promove um ambiente propício para que isso possa ocorrer. E como eu falei, eu não duvido que o Adrilles seja recontratado no futuro, talvez porque a Jovem Pan ela tem esse tipo de cultura organizacional que é bastante nefasta, como nós já vimos, porque toda semana existe alguém da Jovem Pan fazendo um comentário, fazendo uma polêmica, contando mentiras, né, dentro da sua grade horária, e os outros ficam ali simplesmente em silêncio, não falam absolutamente nada, não há qualquer tipo de repreensão por parte da direção ou da linha editorial, né, do editorial da Jovem Pan. A Jovem Pan apenas, o Adrilles apenas fez aquilo que a Jovem Pan promove. Não que a Jovem Pan promova o partido alemão, não é isso que eu estou dizendo, mas a Jovem Pan cria o ambiente, cria a situação propícia para que essas coisas possam acontecer, para que os seus funcionários se sintam à vontade para fazer aquilo que a Adrilles fez. E coisas muito piores também já foram feitas dentro da Jovem Pan. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.